Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 26 de outubro, agora são 9 horas e 25 minutos e estamos ao vivo diretamente de Brasília para a realização do evento Um Dia pela Democracia. Antes de mais nada, gostaríamos de ressaltar que estamos seguindo todas as recomendações da OMS em relação ao novo coronavírus. Este evento é totalmente gratuito e você pode acompanhá-lo através do YouTube ou da nossa plataforma oficial www.umdiapelademocracia.com. Os participantes que ainda não se inscreveram em nosso site possuem a possibilidade de se cadastrar e obter a retirada do certificado após a finalização do evento. Então, se você está nos acompanhando pelo YouTube, acesse umdiapelademocracia.com e participe através da nossa plataforma oficial, garantindo então sua certificação. Eu sou Bárbara Lins, jornalista, e estarei aqui com vocês acompanhando de pertinho esse dia que é totalmente dedicado ao debate sobre a democracia e seus desafios no século XXI. E por falar em democracia, não podemos deixar de contar um pouco das raízes de onde nasceu esse evento, não é mesmo? Para quem não sabe, Um Dia pela Democracia foi idealizado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, a ABDConst, uma escola de pensamento democrático que luta pela igualdade ao nascer e liberdade no viver. Neste ano, a instituição celebra seus 20 anos de história e, com isso, não poderiam deixar de comemorar com um evento que promova uma reflexão crítica sobre os rumos do regime democrático. Assim, reunimos hoje os maiores pensadores da atualidade, entre grandes economistas, filósofos, jornalistas e juristas, para debaterem o tema e instigar você aí de casa a refletir um pouco mais sobre esse assunto tão relevante na atualidade. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o quadro de especialistas e explicar para você como vai funcionar a dinâmica do nosso evento. Os conteúdos serão divididos em 4 painéis, cada um abordando um cenário específico sobre a democracia. Eles serão compostos por 3 grandes nomes que terão o desafio de trazer em 20 minutos o seu ponto de vista acerca do tema. Vamos lá? O primeiro painel traz o debate da democracia como valor em si e terá como especialistas o professor Steven Levitsky e Lênio Streck. No segundo painel falaremos sobre democracia e economia, com Flávia Piovesan, Ives Gandra da Silva Martins e Nelson Jobim. Democracia e justiça é o tema abordado no terceiro painel, composto por Luiz Roberto Barroso e Silvia Steiner. O último painel será debatido por Ana Cristina Rosa, Cláudia Werneck e Joaquim Falcão, falando sobre a democracia e desenvolvimento. E para finalizarmos nosso evento com chave de ouro, teremos o fundador da ABDConst, Flávio Panzieri, e a conferência magna de encerramento com Paulo Guedes, ministro da Economia. Incrível, né? E se você quer ficar por dentro da nossa programação completa, é só acessar o nosso site, umdiapelademocracia.com. Lá você vai encontrar também informações sobre cada um dos nossos convidados e poderá acompanhar o evento garantindo a certificação final. Bom, eu convido agora ao palco o Luciano Bernard para dar início à cerimônia de abertura do evento Um Dia pela Democracia. Sejam bem-vindos. Tenho a honra de declarar aberto este grande evento da ABDConst, Academia Brasileira de Direito Constitucional, intitulado Um Dia pela Democracia, que celebra os 20 anos da instituição. O intuito dessa realização é trazer discussões plurais e visões antagônicas sobre diferentes vertentes e leituras da democracia. A democracia parte da ideia do convívio plural e da tolerância com o dissenso, isto é, com as diversas formas de pensar e interpretar as nuances da vida. Portanto, a democracia não busca consensos e nem a imposição de formas de pensar, mas é sinônimo de respeito às diferentes perspectivas do mundo. Nesse ano, a ABDConst orgulhosamente completa 20 anos de fundação. Em tal período, construímos um projeto de democracia que proporciona a expansão da consciência crítica para refletir acerca de opiniões e pensamento, sobretudo no que toca às relações político-institucionais e constitucionais no Brasil e no mundo. A nossa instituição congrega renomados juristas nacionais e internacionais. Também organiza eventos no Brasil e no exterior, como o maior evento de direito constitucional da América Latina,
o Simpósio Nacional de Direito Constitucional, já em sua 14ª edição, e que será realizado nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2021. Em sua história, foram mais de 30 mil inscritos e 500 palestrantes. Além disso, organiza o Summer School da ABD Const, promovido em conjunto a uma universidade estrangeira conveniada, já tendo sido realizado na Espanha, Itália e Portugal. Não obstante, temos grupos de pesquisa internacional e grupos de pós-graduação e cursos de pós-graduação presenciais e EAD, com mais de 5 mil alunos até o momento, os quais congregam grandes nomes do direito, do Brasil e do exterior, contribuindo para fomentar não apenas a formação de uma visão jurídica crítica, mas também na construção de uma visão de mundo ampla e plural. Nesse sentido, a ABD Const, como uma escola de pensamento democrático, defende a ideia de igualdade ao nascer e liberdade ao viver, além de prezar por valores que contribuam na condução do diálogo, pluralidade, respeito aos diferentes pontos de vista do mundo e, sobretudo, pela garantia dos direitos fundamentais. Por isso, importante frisar que a linha mestra desse encontro é justamente demonstrar que o convívio com o diferente e a compreensão do outro como um igual é o que garante o efetivo exercício da democracia. Agradecemos a todos os nomes de destaque que gentilmente aceitaram o nosso convite para participar desse evento, visando a construção de um debate amplo, que afirma os princípios republicanos e os ideais basilares do constitucionalismo democrático. Por fim, declaro aberto o evento, Um Dia pela Democracia. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Luciano. Importante esse panorama sobre a ABD Const. E dando continuidade à nossa cerimônia de abertura, a gente vai chamar agora Flávio Lara Rezende, o presidente da ABERT. Flávio. A todos, eu gostaria de cumprimentar aqui o doutor Luciano Bernard, presidente da ABD Const, o doutor Luiz Viana Queiroz, vice-presidente da OAB, a doutora Michelino Jatobá, membro da AMB, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, e o doutor Flávio Pansieri, presidente do Conselho Fundador da ABD Const. É uma grande honra para a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que tem entre os seus associados 3 mil rádios e 200 televisões, participar de um evento tão plural, para tratar de um tema que sabemos exige constante vigilância de toda a sociedade, a nossa democracia. Desde a criação da ABERT, em 1962, a associação é internacionalmente reconhecida por defender um dos princípios basilares de um Estado democrático de direito, a liberdade de imprensa e de expressão. Não se fala em democracia sem liberdades e suas respectivas responsabilidades, e também sem comunicação social. Durante a pandemia, o rádio e a televisão foram considerados, por meio de decreto presidencial, atividades essenciais à população, fato que, por si só, reafirma que não podemos dissociar a democracia do papel fundamental exercido pelos veículos de comunicação social. Nossa Constituição estabelece que a programação das emissoras de rádio e televisão deverão sempre buscar as finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, além de promover a cultura nacional e o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. O Constituinte reconheceu, em capítulo próprio, que não existe democracia sem informação, cultura e entretenimento, levados pelas emissoras de rádio e televisão, de norte a sul, aos mais diversos rincões do nosso país. Mesmo com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas mídias digitais, não podemos nunca esquecer que é somente pelo rádio e na televisão que os princípios constitucionais da comunicação social que mencionei se materializam de maneira livre e gratuita para a população que pode assistir e ouvir o jogo de futebol, o jornal, a novela, o debate político e toda a programação, sem pagar nada por isso, sem necessidade de entregar seus dados pessoais ou contratar, por exemplo, um pacote de internet ou de canais. O povo brasileiro tem senso crítico e o pleno direito de ver, ouvir, ler, sem interferência de quem quer que seja. Isto é a democracia. Somente cidadãos livres e independentes garantirão ao nosso país uma democracia vigorosa e que tem se mostrado muito resiliente.
Acompanhamos com preocupação, porém, os recentes debates sobre o poder e influência dos grupos internacionais de tecnologia que diariamente revelam violações à privacidade, abusos de poder econômico, disseminação de fake news, acarretando danos concretos às grandes democracias pelo mundo, com poder de influenciar a política, a economia e a organização social, a soberania e a cultura dos países. Hoje, infelizmente, nos sentimos compelidos a reivindicar o direito de uma circulação de ideias livres de desinformação, armadilhas algorítmicas e uso industrial de dados e de informações falsas que manipulam democracias, promovem polarizações, discursos de ódio e ataques às instituições. E o pior, tentam, em muitos casos, acobertar essas ilegalidades sob o falso manto da liberdade de expressão e da livre manifestação de pensamento. Para remediar esses danos à democracia, as emissoras de rádio e televisão oferecem uma ferramenta relevante e indispensável para a sociedade, o jornalismo profissional. A imprensa é a informação e a opinião editadas e certificadas, exercidas com absoluta responsabilidade, inclusive civil e criminal. Nesse contexto, é imperioso debatermos medidas que possam proteger e revigorar os meios de produção e de suporte ao jornalismo, que é uma atividade essencial à constituição da cidadania e à construção da democracia. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Partindo dessa premissa, é preciso enaltecer que o Supremo Tribunal Federal, hoje representado neste evento por alguns de seus ministros, também tem sido incansável defensor dos valores democráticos e, por consequência, da liberdade de imprensa. Muito obrigado e um excelente evento a todos. Muito obrigada, Flávio. Dando continuidade ao nosso evento, a gente vai chamar daqui a pouquinho a Michele Jatobá e reforçando que o nosso evento final, nossa chave de ouro para encerrar o evento, vai ser com Flávio Pansieri, que é o presidente da BNDECONST, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, dando continuidade agora à nossa abertura, a gente vai chamar a Micheline Jatobá, que é membro da diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros. Micheline? Na mesa, na pessoa do Dr. Flávio Pansieri. De início, gostaria de parabenizar os organizadores do evento, em nome da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, cuja presidente, Renata Gil, tenho a honra de representar. Considero oportuno conversarmos sobre democracia, e não podemos falar em democracia sem falar ainda na crise do sistema, no mundo ocidental e, em particular, no mundo em desenvolvimento. A tradicional crença de que as instituições democráticas devem funcionar adequadamente está em crise e não é de hoje. As demandas sociais são imensas e as respostas que a sociedade recebe de seus dirigentes se mostram insatisfatórias. Há uma percepção global de que o sistema democrático não pode mais ser compreendido dentro do conceito clássico da ciência política, uma forma de limitação ao poder da classe política, assegurando a representatividade popular pelas urnas, quando crises econômicas, desequilíbrio fiscal, desigualdade social extrema e corrupção estatal violam essas crenças. O cidadão pode achar que a democracia não é suficiente para resolver os seus problemas, mas nem por isso deixa de acreditar que é o melhor sistema. Por isso, é tão importante dialogar constantemente sobre o que queremos de nossos governos, partidos políticos e representantes, e como eles podem aperfeiçoar o seu funcionamento para melhorar a sociedade. Diálogo importante para todas as democracias dignas desse nome. A sociedade precisa ser ouvida. Lembremos que a democracia representativa e as liberdades civis não são a culminância da evolução das formas de governo. Elas encontram-se em estágios diferentes no mundo e precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas, adaptadas ao que a sociedade e aos vários países, a partir de diferentes perspectivas, exigem. Quando os representantes eleitos, partidos e governos não escutam o que as pessoas querem, estão favorecendo o surgimento de políticos radicais e populistas,
cujo discurso polariza a sociedade e compromete a visão que as pessoas têm das virtudes da democracia participativa. As sociedades necessitam, obviamente, de intermediários confiáveis para encaminhar suas demandas. E o maior perigo é que o cidadão se acostume a pensar que o sistema democrático, ao permitir tantas falhas, não seja suficiente e, por isso, não seja o melhor sistema. A solução, sem ser simplista, é o encorajamento dos cidadãos para exigirem maior participação na vida política. Nas ruas, nas escolas, na mídia e nas conversas do dia a dia. Todo canal de livre expressão é válido e deve ser estimulado. Em democracia, quase tudo se resume a escolha e feedback. Se as escolhas refletirem menos casos de corrupção, menos manipulação eleitoral, melhor gestão da coisa pública, o sistema se retroalimentará na forma de crença renovada no valor da escolha e da vivência plural e democrática. Crise não significa necessariamente o declínio. A democracia espelha as conquistas civilizatórias mais importantes da humanidade e pode ser reinventada, remodelada às exigências de uma sociedade mais complexa. Essa é a sua beleza, que mais e mais nos faz acreditar na sua sobrevivência. Então, vamos começar? Perfeito, Michelini. Muito obrigada pela sua participação. Dando continuidade à abertura, a gente vai conversar agora com o Ricardo Barros, ele que é líder do governo pela Câmara dos Deputados. Ricardo. Quero, cumprimentando o Flávio Pansieri, cumprimentar a todos que estão participando deste evento, né, das que compõem conosco essa mesa de abertura e a todos que estão assistindo. A democracia é o maior valor da sociedade, uma dúvida que é o regime mais difícil, mas, dentre todos, o melhor regime de governo que nós temos. Democracia, ela pressupõe que a população faça a avaliação de como está sendo governada e possa, em determinado período, que aqui no Brasil é de 4 em 4 anos, poder decidir se para ou continua, se segue naquela mesma direção ou se quer mudar de direção. Tudo isso nos dá a oportunidade de escolher, de fazer escolhas. Eu estou há 32 anos, desde a minha primeira eleição. Então, nós temos vida pública que a cada 4 anos somos submetidos a novo vestibular, a novo concurso de ingresso. E, por isso, temos que estar sempre atualizados, sintonizados com os desejos da população. É óbvio que este regime é o melhor regime de governo que nós podemos encontrar. Poderíamos ter um parlamentarismo, que seria um regime de governo muito mais efetivo, um regime que nos permitiria ajustar mais rapidamente as crises, retomar mais rapidamente o rumo quando existe um impasse, mas vamos ainda lutar por isso. A nossa Constituição, a Constituição Cidadã, o presidente Sarney já dizia, quando a sancionou, que tornaria o país ingovernável. E o dia chegou. Temos um sistema ingovernável. Estamos há 6 anos com déficit fiscal primário, ou seja, gastamos menos do que arrecadamos. Não temos nenhuma capacidade mais de aumentar a carga tributária, porque o contribuinte não suporta mais do que 35% de carga tributária, e não demos conta de entregar todos os direitos que a Constituição decidiu em favor dos nossos cidadãos. Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte. Acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa Carta só tem direitos, e é preciso que o cidadão tenha deveres com a nação. Como dizia Kennedy, não pergunte o que o país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo país. Então, é nesse sentido que eu penso que é hora de repensar. Reformar a Constituição não estará mais nos dando condições de, a longo prazo, adquirir governabilidade. Nós estamos
já em uma situação inviável orçamentariamente, não temos mais capacidade de pagar a nossa dívida, os juros da dívida não são pagos há muitos anos, a dívida é só rolada e, com o efeito da pandemia, cresceu muito. E este crescimento nos coloca em risco na questão da rolagem da dívida. Mas existem outros aspectos que precisam ser também estabelecidos. Quando eu falo em reformar a Constituição, eu penso também em equilibrar os poderes. O poder fiscalizador ficou muito maior do que os demais. E numa situação incompreensível de inimputabilidade. Juízes, promotores, fiscais da Receita, agentes do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, provocam enormes danos com acusações infundadas e nada respondem por isso. Nunca respondem por nada. E o ativismo político do judiciário está muito intenso, muito mais do que jamais poderíamos imaginar. Então, é preciso, sim, que nós possamos rever o nosso sistema. O combate à corrupção se tornou a grande bandeira, um desejo dos brasileiros. Mas não se pode combater crime cometendo crimes, como nós vimos na história recente do país. Todos têm que responder pelo que fazem. Ninguém tem o direito de atingir a terceiros na sua honra, no seu patrimônio, né, na sua família, e não poderem ser imputados. Não, tudo fiz na boa intenção, se errei, problema do Estado, processem o Estado. Então, nós temos muitos problemas para resolver no nosso país. O teto do judiciário está em R$39 mil, o teto do executivo e do legislativo está em R$33 mil. Penduricários, tantos quantos possíveis estão sendo pagos pelo contribuinte. Então, se estamos aqui na Academia de Direitos Constitucionais, vamos olhar para a nossa Constituição, vamos lê-la como ela está escrito. Não é dado a ninguém ler a Constituição ao contrário do que está escrito, e nem interpretar o que não era a vontade do legislador. E nós estamos vendo isso sucessivamente por questões de momento, por questões políticas, por uma vontade enorme de concursados de estarem de bem com a opinião pública. Se são concursados, se têm cargos vitalícios, é porque justamente não precisam estar de bem com a opinião pública, precisam estar de bem com a sua função, com aquilo para o qual prestaram concurso, com aquilo para o qual juraram, que é ler a Constituição e não reescrevê-la ao sabor do momento. Então, é isso que eu penso que nós precisamos fazer. Cabe ao Legislativo, sim, estabelecer as diretrizes. O Legislativo é o poder que emana do povo. Nós temos que colocar limites em todos esses exageros, em todos esses desvios, em todos esses descasos que estão acontecendo. Mas o Legislativo se sente acuado, muitas vezes, né, por quase uma chantagem que lhe é imposta, né, por uma intimidação que lhe é imposta pelos órgãos de controle, por um ativismo político visível, né, que atinge a todos aqueles que assumem posições de protagonismo, que coloca todos sob acusações, e que, como o exemplo do presidente Temer, quando já inocentados em segunda instância, nada está sendo feito contra aqueles que deliberadamente construíram uma acusação mentirosa, uma acusação fraudulenta e que prejudicou tanto o nosso país. Vamos repensar no equilíbrio dos poderes. A Constituição fala em harmonia entre os poderes e equilíbrio entre os poderes. E é isso que nós temos que retomar. E eu vou reconhecer, como parlamentar de 6 mandatos, que falta coragem ao Legislativo para enfrentar essas questões. E falta coragem porque os parlamentares são ameaçados abertamente quando se insurgem contra os privilégios que estão instituídos. Eu fui relator da Lei de Abuso de Autoridade e eu posso assegurar a vocês, não foi fácil suportar as pressões explícitas que nós sofremos enquanto estávamos relatando esse projeto. O Brasil precisa de mudanças e nós, no Legislativo, temos que patrociná-las.
para que Executivo e Judiciário cumpram o que determina a legislação votada pelo poder que emana do povo. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Importante a sua fala, né? A questão da democracia precisa ser defendida como um todo, por todo mundo, por toda a sociedade. Bem, para dar continuidade, encerrar esse momento de abertura, a gente vai começar agora com o Flávio Pansieri, que é o presidente do Conselho Fundador da ABD Const. O Flávio que está desde abril de 1997 trabalhando para a construção de um país mais democrático, com relação aos estudos, às pesquisas. Flávio, é com você. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los neste Dia pela Democracia. Este evento foi idealizado para aqueles que não gostam de viver em zonas de conforto, que conseguem ver no outro igual e percebendo as diferenças ou construir melhor seu discurso, ou então, quiçá, mudar a sua opinião a partir de valores que lhes são apresentados. Ao longo desta caminhada, na construção deste projeto, nós enfrentamos muitos debates, em especial nas redes sociais, nos últimos meses. Debates esses, talvez, de pessoas que não pretendiam ver o outro como um igual. E naqueles vídeos que gravamos ao longo desta caminhada, já afirmávamos: este é um espaço exclusivamente para os democratas. A democracia não pressupõe o consenso. Ela é, sim, o conviver no dissenso, percebendo o outro com a capacidade de ter as suas verdades e enxergando o outro a partir de suas lentes. Esta lógica de trocarmos de lentes, de percebermos o outro a partir do seu olhar, pode nos garantir a existência digna de uma democracia, onde progressistas e conservadores possam viver harmonicamente. Em nosso país, passamos quase 30 anos calcados a partir de um modelo político de centro-esquerda. Pela primeira vez na história, temos em nosso país um governo, após a redemocratização, um governo de centro-direita conservador. Este momento é um momento rico de nossa existência, pois nos permitirá amoldarmos os interesses da coletividade a partir desses valores expressos pela eleição que tivemos à presidência da República. E neste debate, neste enfrentamento, nessa ideia de tolerância, pois tolerar não significa se calar, não significa ser omisso. Tolerar significa enfrentar o outro a partir de ideias, de valores, jamais por agressões, jamais por qualquer forma de ataques pessoais. É nesse espírito de pluralidade entre progressistas e conservadores, que nós recebemos todos vocês para este Dia da Democracia, em comemoração aos 20 anos da Academia Brasileira de Direito Constitucional, que une seus quadros professores progressistas, conservadores, liberais e intervencionistas, mas que tem na sua unidade do pensar o constitucionalismo democrático e a capacidade de ver o outro como um igual e ainda para que possamos construir, enfim, a ideia de igualdade ao nascer, liberdade ao viver. Sejam todos muito bem-vindos a um Dia pela Democracia, num evento organizado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Declaro encerrado este painel, essa cerimônia de abertura. Bom, e vocês puderam ver aí, né, só pela abertura, que realmente vai ser um evento ao longo de todo o dia, com diversidade, com inclusão, para ouvir diferentes pontos de vistas. E só está começando, hein, gente? Vai até mais tarde, a gente tem muita gente importante por aqui, jornalistas, economistas, filósofos. A gente vai ter, daqui a pouquinho, né, a gente vai contar com a Carmen Lúcia, com o Pondé, Alexandre de Moraes, e está só começando mesmo. E agora a gente vai para um breve intervalo e, na sequência, já voltamos com a nossa conferência magna de abertura, que vai dar início aos debates com um assunto bem atual: democracia em redes. E para isso a gente convidou ninguém menos que Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, o filósofo e professor Luiz Felipe Pondé e Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo Tribunal Federal. Continue assistindo que a gente volta já já.